Galáxia, como está? Eu vou super bem e espero que com vocês também vá tudo bem. No vídeo de hoje eu irei ensinar vocês a como fazer um wallpaper com sua tela inicial de fundo, como aqueles de iPhone, tipo, vou dar um exemplo rápido. Depois de fazer tudo que a gente faz no início de um vídeo, óbvio. Gente, sério, muito obrigada aos 14 inscritos. A gente ganhou 3 inscritos nesses 3 dias sem vídeo, sério, desculpem. Eu pensei que só ontem que eu não tinha postado o vídeo, mas aí eu vi antes de ontem. Eu também não tinha postado, então hoje eu vou postar esse. O outro que eu postei que eu peguei que era pra ontem. E talvez eu faça uma live hoje, não sei. Se eu não conseguir a live, eu ensino o negócio que eu tô querendo ensinar. Mas enfim, sério. Tá! Muito obrigada aos 14 inscritos. Amo vocês de coração. E muito obrigada também pelos 118 views. A gente passou de 100, gente. Sério. Tô muito feliz, gente. Então, muito obrigada também pelos 87 seguidores aqui, sério, gente. Muito obrigada mesmo. Amo vocês demais. E vamos tentar chegar às marcas dos 89 para 90. Vamos, eu sei que vocês conseguem. Sei de coração, vocês vão conseguir, eu sei. E aqui vocês vão escolher o próximo vídeo de hoje, porque eu tô na dúvida. Então, eu vou fazer a enquete ainda, né? E também, a quem quiser, eu estou aberta a parcerias aqui no Insta. E a descrição também foi atualizada com a divulgação das 2 parcerias que eu tenho. Então, é isso. Obrigada por isso. Agora vamos ao vídeo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu tenho um que eu vi que tive essa ideia de vídeo. Lembrando, eu não vi um vídeo. Pode ter algum vídeo de conteúdo de tela dele? Pode, mas... talvez... Eu não sei. Se tiver algum vídeo, alguém for original, me falem, porque eu não vi nenhum vídeo desse tipo. Eu só quis ensinar porque eu sabia fazer mesmo, que eu aprendi. Então, é isso. Vamos ao exemplo. É tipo esse que eu encontrei aqui no Pinterest, que a menina pegou o celular e fez esse background. Ficou super fofinho. Aí eu sabia como fazer, resolvi ensinar como. Então, vamos lá. Primeiro você vai deixar o seu wallpaper com algo que você quer. Por exemplo, eu vou deixar esse do série mesmo. Aí você vai e tira print da tela. Eu vou tirar print de um gravador pro gravador não aparecer, né? Apareceu lá em cima, mas ok. Tá aqui. Agora a gente vai lá no Pinterest. Lembra, você tem que pegar alguma imagem fofinha que você queira. Eu acho que eu já tenho alguma. Então, vamos lá. Agora a gente vem ao PixArt. Vou chegar o Wi-Fi pra não bugar, né? Quando carregar eu já volto. Cá está, pessoal. Então, quando você tirar print, você vai e seleciona o print que você tirou no Pinterest. No PixArt. Então você vai vir agora em efeitos, nesse FX aqui, FX. Vai clicar nele. E vai vir, se eu não me engano, em borrão. Desfoque, desculpa. Vai travar um pouco mesmo. Aí você seleciona esse primeiro, que é o desfoque. Aí você deixa do jeito que tá, ou você dá uma maneirada. Eu recomendo o 23, que fica até bom. Agora você salva. Agora você pode pegar um adesivo ou alguma imagem que você queira. Eu, no meu caso, vou pegar algum adesivo, porque agora eu lembrei, não tenho nada. Deixa eu ligar o Wi-Fi. Agora eu vou pegar algo fofinho aqui e já volto. Ok, pessoal, eu achei essa imagem do céu que eu achei super fofinha. Ele tá com de arme. Então aqui, agora, gente, se você quiser, você pode colocar bordo. Eu vou colocar porque eu amo bordo. Agora você vai deixar aqui embaixo, ó. Eita. Meu pai amado, como é que eu vou encher? Aqui. Eu não sei se eu vou deixar borda. Vou deixar assim curtinho. Aí se você quiser ser aumenta. Aí você fez assim é o clássico. Aí você vai colocando alguns adesivos aqui, né? Algumas coisas fofinhas, com corações, carinhas, como vocês viram lá no exemplo. Eu literalmente também amei esse Travis, por mais que eu odeie ele ficou muito bonito aqui. Tá, depois eu vejo. Deixa eu ver. Não era pra ir, mas ok. Deixa eu voltar. Eu recomendo pesquisar Kawaii, que às vezes aparece e tem bastante coisa. Vamos ver, eu vou procurar um aqui e já volto novamente. Bem, e aqui está, eu adicionei esse I Believe in You, essas coisinhas fofas. Aí agora, a gente salva, né? Aí também tem essa opção dos pincéis. Eu vou desligar o Wi-Fi aqui, né? Aí agora eu vou escolher um aqui. Tem essas nuvens. Tem essas borboletas. Eu sempre uso isso aqui, ele nunca aparece a mensagem quando eu uso das estrelas. Mas também tem a opção do arco-íris que você vai decorando, sabe? Como tava lá, peraí que eu acho que deu um erro aqui. Aqui, pessoal, meu, deu um erro.
Então, aí aqui eu espalhei esses brilhinhos, né? Essas estrelinhas que eu achei bonitinho. Aí eu tava procurando um arco-íris. Queria tentar essas nuvens, só que não tá lindo. Eu tô com medo de travar de novo. Aí eu tava procurando o arco-íris. Agora eu esqueci, lembrei que esqueci de ligar o Wi-Fi. Socorro. Aí, aqui o arco-íris. Agora eu vou desligar o Wi-Fi, né? Porque senão vai ficar travando. Aí eu vou deixar o tamanho dele assim. Aí você vai e deixa assim, ó. Se você quiser, você aumenta, né? Deixa ele assim, ó. Depois eu vou deixar assim, porque eu achei que ficou bem da hora. E pronto, é só você salvar. E aí é só você selecionar com plano de fundo. Que vai deixar super kawaii do seu gosto o seu celular. Aí você ajeita o popper. Ele vai ficar, como é um print do seu celular, ele vai ficar certinho. Então você não precisa ajeitar, se você quiser, né? E cá estamos nós. Um popper super kawaii. Sad face ou do seu gosto, se você preferir. Aí você vai deixando as pastas combinando, né? Eu vou deixar elas todas azuis. Ai. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para que cheguemos à marca dos 20 inscritos e eu troco aquele banner que eu sinceramente tô achando uma porcaria. Então é isso. Muito obrigada mesmo por ter assistido e comente aí embaixo o que achou do vídeo e alguma sugestão de vídeo do que você queira, que talvez eu traga pro canal. Então, muito obrigada e até logo!